Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Olha só, para tornar essa aula mais inclusiva, logo aqui está a Jéssica, que é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E no chat, uma convidada especial, a professora Keise. Seja muito bem-vinda, professora Keise. Obrigada, professora Esther. Olá, estudantes, como vocês estão? Daqui a pouquinho estão no terceiro ano, não é verdade? Muito bem. E então, professora Keise, hoje a nossa aula, viu, professora, vai falar de poema. E aí, a senhora gosta de poema? Amo poemas. Amo, professora Esther. Então, legal. Vamos começar colocando o nome, não é, do gênero textual poema. E olha só, às vezes a gente confunde poema com poesia, não é verdade? Mas vocês hoje descobrirão que no poema existe sim poesia, mas o poema é diferente da poesia, porque a poesia é uma forma de expressão, tá? Onde a gente pode utilizar várias linguagens, como o gênero textual poema, que é um gênero literário, tá? E ele usa o recurso da poesia. Na música a gente tem poesia, na dança a gente tem poesia. Então, a poesia, ela passeia por várias coisas, por várias linguagens, e uma das linguagens é essa, o gênero textual poema, que a gente vai conhecer hoje, tá? Eu vou escrever aqui o nome poesia, porque no poema tem muita poesia, sim. E vocês vão verificar tudo isso comigo daqui a pouquinho, quando eu começar mostrando para vocês os slides, tá? Se organizou? Olha como esse menino está feliz. Talvez ele está lendo aí um poema, tá? Que traz felicidade para ele, que expressa um sentimento. Mas nem sempre o poema, ele vai trazer só felicidade, tá? Porque existem várias formas da gente escrever o poema e expressar os nossos sentimentos. Pode ser um sentimento também de tristeza, tá? Pode ser uma crítica que eu quero fazer e eu posso me utilizar do poema para fazer isso também. Olha que legal. Então, o poema, quando ele utiliza a poesia, você verifica que há muita coisa, muita expressão, muita coisa a oferecer para a gente, tá? Eu vou começar com essa leitura aí, que são Palavras Mágicas de Pedro Bandeira. E nesse poema eu acho bem legal. E eu gosto que você, na hora da leitura, você preste bem atenção na sonoridade, observando todos os sonzinhos que eu apresento em cada verso de um poema, tá? Palavras Mágicas, Pedro Bandeira. Se você quer ser feliz e amizades conquistar, 4 palavrinhas mágicas vou agora revelar. Não é nem abre-te sésamo e nem é simsalambim. Nenhuma é abracadabra. Minha mãe disse pra mim. Guarde as quatro palavrinhas. Tenha as 4 sempre à mão, para usar a toda hora, em qualquer ocasião. Use sempre essas palavras. Delas nunca tenha medo, pois eu quero ajudar. Vou contar o meu segredo. Diga sempre a sorrir, para não ser mal educado. Com licença, me desculpe, por favor e obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada, foi mamãe quem me ensinou. Observou aí os detalhes na hora que eu fiz a leitura
leitura, a sonoridade final presente aí nos versos. Geralmente essa sonoridade aparecia no segundo verso e no quarto verso. Nesse poema eu tenho uma espécie de quadra, tá? Que é essa organização aí dos versos, né? Formando uma estrofe que tem 4 versos, tá? Cada estrofe desse poema tem 4 versos. Então, uma das características dos poemas é essa organização, essa estrutura em versos. Agora, tem uma perguntinha básica, como eu falei para vocês. Todo poema, ele nos ajuda a aprender alguma coisa. Ele nos ensina alguma coisa, tá? O gênero textual poema, ele tem uma serventia. Além de divertir, além de trazer sentimentos para a gente, ele também nos traz ensinamentos, tá? Todo gênero textual tem uma serventia, seja ele um recado, uma carta, um bilhete, tá? Todo ele tem uma serventia, ele serve, ele tem uma finalidade. E quando a gente olha para o poema, inclusive esse que eu li, você observa a estrutura dele. É a primeira característica do poema, é ele ser estruturado dessa forma que eu apresentei aí para vocês. Agora, eu fiz a leitura do poema, eu vou perguntar para você, você gostou desse poema? O que ele nos ensina? E aí, professora Casey, alguém já respondeu alguma coisa sobre o poema de hoje? Professora Esther, estou aguardando aqui as respostas, mas tem muitas crianças participando, viu? Que legal, professora Casey. Isso. Mas daqui a pouco ele vai dizer. Olha só, Sim. o poema falou de 4 palavrinhas mágicas e pediu para que a gente tivesse sempre à mão essas palavrinhas. Eu vou voltar só alguns slides para você observar a mão. Olha a mão aí. Quais são as palavrinhas que estão aí na mão? Por favor, desculpa e obrigado, tá? Então, é bem interessante que a gente saiba, não é, conduzir a todo momento essas palavrinhas para a gente ser uma criança bem educada. Agora, a gente vai para a característica desse poema, né? De outros poemas, né? Do gênero textual poema. Vou até escrever a palavra poema aqui para você observar a escrita também da palavra. A gente aprende o gênero textual, mas a gente também aprende a escrever a palavra. Poema. Gênero textual, poema. Poema começa com a letra P e termina com a letrinha A. Mas vamos ao que interessa. Olha só. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o poema. Como eu falei para vocês, a estrutura do poema é bem interessante. E uma das características do poema é que quando a gente olha para ele, a gente já sabe que é um poema por conta da estrutura. E o que é que tem nessa estrutura, professora? Vamos verificar agora. O poema é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, muitas vezes organizando-as em versos e estrofes. E o que é isso, professora? Versos e estrofes, vamos verificar. Olha só, verso é cada linha do poema. E a estrofe é o conjunto dos versos. É o que eu falei para vocês. Nesse poema que eu apresentei, eu tinha um poema onde a estrutura dos versos era uma quadra, tá? Eu tinha 4 versos, tá? Então, eu chamo de quadra. Quando eu tenho 4 versos, eu chamo de quadra. E outro detalhe são as rimas presentes. Verificou a sonoridade? Tá? A gente tem aí essa sonoridade bem presente no poema. Mas é necessário, professora, todo poema ter rima? Não. Inclusive, a repetição dos sons parecidos no meio ou no final dos versos, né? Acontece em alguns poemas, outros não. Mas a maioria dos poemas
tem rimas, tá? Então, por isso que eu trouxe a rima, para você ir observando e verificando. Tem rima, não tem, tá? Vai percebendo aí, você já sabe o que é rima, porque eu já trabalhei em outras aulas sobre as rimas, que é o sonzinho parecido no final, tá? Das palavras. Olha só, vamos desfrutar agora da leitura de um poema, observando primeiramente a estrutura dele, como ele se apresenta, né? Como é que eu vou identificar um poema, professora? Pela estrutura. É uma das características marcantes no poema, é a estrutura dele, porque ele é organizado em estrofes e em versos. Então, vamos verificar o que é isso. Olha só, nesse poema aí, ele está todo organizadinho, olha. Canto de Natal, eu tenho a primeira estrofe, a estrofe de número 1, que é composta aí por 4 versos. Tenho a segunda estrofe, olha, número 2, a terceira estrofe e a quarta e última estrofe, tá? Eu tenho 4 estrofes nesse poema, tá? Bem lindo esse poema, amei esse poema de Manuel Bandeira e é bem característico da nossa época, não é? Estamos no Natal, não é? O Natal está se aproximando, não é? O mês de dezembro a gente verifica muito esse espírito natalino, onde as pessoas buscam muito poemas natalinos, não é? E esse aí é bem interessante, a gente vai fazer a leitura. Ele tem 4 estrofes. E ele também tem os versos, tá? Eu trouxe aí a primeira estrofe do Canto de Natal de Manuel Bandeira, para você observar quantos versos tem nessa estrofe. O primeiro verso é esse, olha. O nosso menino. Aí eu tenho a segunda linha aí do verso, né? Na primeira estrofe eu tenho o primeiro verso, nosso menino. O segundo verso, nasceu em Belém. Terceiro verso, nasceu tão somente. E o quarto verso, para querer bem. Balançou aí, foi para lá e para cá, mas agora paradinho você consegue observar cada detalhe desta estrofe, que é a primeira estrofe, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 versos nessa estrofe, não é? Formando aí uma quadra, tá? Então, quando um poema tiver 4 versos, inclusive os poemas infantis, é comum que a gente encontre eles com 4 versos, tá? Mas aí tem poema que tem 6 versos, a gente chama de sextilhas, não é? E assim por diante. Mas é comum nos poemas infantis terem 4 versos, tá? Então eu tenho aí uma quadra, porque é formado por 4 versos. Vamos agora fazer a leitura desse poema que é lindo, tá? Eu vou ler ele todinho agora para você observar as rimas presentes nele, tá? Canto de Natal, Manuel Bandeira. O nosso menino nasceu em Belém, nasceu tão somente para querer bem. Aqui eu tenho a palavra Belém, rimando com bem, tá? Então, eu tenho a rima aí presente na segunda linha, né, que é o segundo verso, e na quarta linha. Observe também que no poema, quando eu tenho rima na primeira linha, eu vou ter rima na terceira linha, que é o terceiro verso. Há sempre esse jogo aí para trabalhar a sonoridade na cabecinha da gente. Segunda estrofe. Nasceu sobre as palhas o nosso menino, mas a mãe sabia que ele era divino. Menino está rimando com divino. Olha só o sonzinho. Menino, divino. Vamos à próxima. Vem para sofrer a morte de cruz. O nosso menino, seu nome é Jesus. Outro detalhe aí para ser observado. Eu digo que rima, mas observe. Eu tenho aqui a palavra cruz e Jesus. Olha a sonoridade. Cruz
e Jesus. Mas a terminação não é igual. Isso mesmo. Sabe por quê? As rimas não é necessariamente, não é? A escrita igual, a mesma escrita, a mesma terminação, como a gente viu nos versos anteriores. E sim a sonoridade. A rima é justamente isso. Pois por nós ele aceita o humano destino. Louvemos a glória de Jesus, menino. E agora, a gente vai observar o nosso desafio. Olha só o nosso desafio. Marque as rimas do poema Canto de Natal, de Manuel Bandeira. Eu falei para vocês aqui as rimas, terminaçãozinha, sonoridade igual nos fins dos versos, tá? Parecida. E você vai marcar isso aí. Eu vou agradecer aqui a participação da professora Keise, da nossa intérprete de Libras, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!